Hoje vamos verificar uma história bastante misteriosa. Será realmente um fato verídico? Hoje vamos ouvir a história de Dedé e João. Os dois tiveram uma experiência bastante interessante e misteriosa. Algo incomum aconteceu. Mas será que podemos chegar a uma resposta concreta e sólida? Vamos analisar e ver se conseguiremos chegar a um denominador comum. Isso é o que vamos ver agora. Vem comigo, a experiência vai ser bem interessante. Tudo começa aqui. João, médico, e Dedé, enfermeiro, foram levar um paciente ao hospital de trauma em João Pessoa. Depois de deixá-lo no local, os dois entraram na ambulância para voltar para a cidade. Tudo estava dentro dos conformes. Eles seguiam tranquilos, conversando pela estrada vazia. Já era tarde da noite. E é aqui que tudo começa. De repente, Dedé avista algo estranho na estrada. Uma luz forte vindo em sua direção, aproximando-se rapidamente. Quando ele olha para o teto da ambulância, percebe algo inacreditável. Ele consegue ver o que está do lado de fora, como se o teto simplesmente não existisse. É nesse momento que ele vê com clareza uma nave espacial, um disco voador. Assustado, ele fala para João: "Olha, isso é uma nave." Mas João responde: "Dedé, eu não vejo nada." Desesperado, Dedé pede a João que pare a ambulância. Não, olha aquilo, é uma nave espacial. Dedé, eu não vejo nada. Para esse carro agora, para! A partir de agora, tudo fica ainda mais estranho. Os dois descem e param em frente ao veículo. Dedé, em pânico, continua apontando para a nave, mas João, ao seu lado, não vê nada. João observa o desespero do companheiro e não sabe exatamente o que fazer. E é nessa hora que tudo acontece. Dois seres descem da nave. Tinham aparência magra, sem brilho nos olhos e não usavam nenhum tipo de roupa, apenas algo parecido com um chapéu na cabeça, o que não fazia o menor sentido. Um deles vai em direção aos dois. Dedé, apavorado, continua apontando para a criatura, e nesse momento, ela se aproxima e segura a mão de Dedé. Ele fica em choque, tomado pelo medo. Tenta se segurar em João com a outra mão e sente o corpo começar a levitar. Com muito esforço e medo, puxa o braço de volta. E é aqui que o mais estranho acontece. João, que até então não tinha visto nada além do desespero do amigo, percebe que a mão de Dedé está machucada e sangrando. Como assim? Do nada? Pois é, do nada, ao menos para ele. Foi nesse instante que João percebeu que havia algo sobrenatural acontecendo. E não apenas sobrenatural, mas visual também. João fica sem entender o que está acontecendo, mas quando olha para o amigo, vê que Dedé está em choque, desesperado e com a mão ferida. Nesse momento, decidem sair dali o mais rápido possível. Correm para a ambulância e partem. Mais à frente, param em um comércio local para se acalmarem e limpar a ferida da mão. Depois de muito tempo, o resultado foi que João nunca entendeu o que realmente aconteceu naquela noite. E Dedé continuou traumatizado, com medo de que aquilo pudesse acontecer novamente. Mas agora fica a pergunta: o que realmente aconteceu? De onde eram esses seres? E por que apenas uma pessoa conseguiu vê-los fisicamente? Será que esses seres podem ser de outra dimensão? Essa é uma das hipóteses mais interessantes e discutidas sobre o fenômeno dos extraterrestres. Tradicionalmente,
Pensamos em extraterrestres como seres vindos de outros planetas ou galáxias, seres físicos que habitam mundos distantes dentro do nosso mesmo universo. Mas há outra linha de pensamento, tanto na física teórica quanto em estudos de ufologia e espiritualidade, que sugere que esses seres podem ser interdimensionais, vindos de outras dimensões de realidade, coexistindo com a nossa, mas normalmente invisíveis ou inacessíveis. Seres energéticos ou vibracionais que podem atravessar portais, campos de energia ou diferentes frequências. Habitantes de universos paralelos conforme hipóteses da física quântica, como a teoria das cordas e o multiverso. Alguns ufólogos e pesquisadores espirituais acreditam que fenômenos como aparições súbitas de naves, desaparecimentos instantâneos ou até contatos mediúnicos indicariam uma origem interdimensional, não apenas espacial. Sob a ótica espiritual, um ponto de vista que mistura sabedoria ancestral, experiências mediúnicas e consciência multidimensional, muitas tradições acreditam que os chamados extraterrestres são, na verdade, seres de outras dimensões de existência, que coexistem com o nosso mundo, mas vibram em frequências mais sutis. Eles não estão necessariamente longe no espaço, e sim em outro nível vibracional. Como isso funciona espiritualmente? O universo é multidimensional, composto de vários planos: físico, etérico, astral, mental, espiritual, etc. Cada plano abriga seres e formas de vida que se manifestam de acordo com sua vibração. Seres interdimensionais ou extraterrestres espirituais podem transitar entre dimensões quando há afinidade energética ou permissão divina. Quem são eles, segundo essa visão? Muitos grupos espirituais descrevem diferentes tipos de consciências. Seres de luz ou fraternidades cósmicas, como pleiadianos, arcturianos, sirianos, etc. Consciências amorosas voltadas à evolução espiritual da humanidade. Seres neutros ou curiosos, que apenas observam nossa civilização e aprendizado. Seres densos ou involuídos, que também podem interagir com o plano físico, mas com intenções menos elevadas. Daí surgem alguns relatos negativos de abduções e medo. Propósito espiritual desses contatos. Na visão espiritualista, esses contatos não são apenas fenômenos tecnológicos, mas movimentos de consciência. Eles servem para despertar o ser humano para a realidade espiritual do universo, lembrar que não estamos sozinhos na criação divina, acelerar o despertar coletivo da humanidade, elevando nossa vibração e ampliando o amor universal. Em resumo, extraterrestres, sob a ótica espiritual, são irmãos cósmicos que habitam dimensões superiores e se manifestam aqui quando há sintonia vibracional. O contato com eles é menos físico e mais energético, telepático ou espiritual. Um encontro de consciências, não apenas de corpos. Bastante interessante, não é? Mas tudo isso ainda não explica porque apenas uma pessoa conseguiu ver a presença daquele ser, enquanto a outra não viu absolutamente nada. Dentro de visões espirituais, místicas ou até esotéricas, dizem que algumas pessoas são sensitivas, seres mais abertos energeticamente, capazes de perceber dimensões e frequências sutis que a maioria das pessoas nem imagina que existam. Segundo essa linha de pensamento, os extraterrestres não estariam necessariamente em nossa dimensão física. Eles vibrariam em planos diferentes, acessíveis apenas a quem possui um certo tipo de sensibilidade ou uma consciência expandida.
Experiências de meditação profunda, sonhos lúcidos, projeção astral ou até estados vibracionais alterados poderiam abrir portais internos para esse tipo de percepção. Uma síntese possível. Pode ser que existam sim fenômenos reais, ainda não compreendidos pela ciência, e que apenas algumas mentes ou consciências mais sintonizadas consigam captar. Ou talvez o fenômeno não esteja lá fora, mas dentro de cada observador, manifestando-se conforme seu nível de percepção. E talvez seja por isso que apenas Dedé viu e sentiu a presença energética e física dos seres, enquanto João, ao seu lado, nada percebeu. Mas o curioso é que João conseguiu ver algo. O momento em que o ser pegou na mão de Dedé e a deixou sangrando. Ele não viu a energia, mas viu o resultado físico. Interessante, não é? João não enxerga o campo energético, vibracional ou espiritual, mas consegue ver a marca física deixada na mão de Dedé. Essa foi a única experiência dele, bem diferente de Dedé, que viu e sentiu tudo. Meus amigos, nem todos conseguem ver. E você, já se perguntou que tipo é você? Será que possui a sensibilidade para enxergar o que existe além do véu da realidade? Ou talvez só precise aprimorar esse dom adormecido para, quem sabe, um dia se conectar com outros seres. Compartilhe com a gente a sua opinião e até a próxima história.